Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Heloísa Assunção. Eu vou apresentar esse vídeo como avaliação final da matéria de Teoria, Análise Regional e Urbana 2 da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPA. O objetivo desse vídeo é fazer uma análise da vivência urbana na cidade de Castanhal, a partir da história, das dinâmicas urbanas, das influências e das vivências das pessoas da cidade. E para isso nós vamos falar de geografia, de como as pessoas percebem a cidade, de como o mercado atua na cidade e, é claro, de história. Então vamos começar pela geografia. Castanhal é uma cidade localizada no estado do Pará, ali onde corresponde àquela manchinha vermelha no mapa, mais precisamente na região chamada Nordeste do estado, que corresponde a toda essa área em amarelo e laranja do mapa. Castanhal também faz parte desde 2011 da região metropolitana de Belém, o que reforça o vínculo dessa cidade com a capital. Castanhal também é uma cidade considerada privilegiada em questão de acesso e estradas, já que ela é cortada por uma rodovia federal que liga Belém a várias partes do país e por 5 rodovias estaduais que ligam também a cidade a várias outras regiões do estado. A presença dessas rodovias, junto ao fato dela se localizar a apenas 68 quilômetros da capital Belém, proporciona condições maravilhosas para o comércio, já que ela consegue trocar com várias regiões do país e exportar suas produções através do Porto de Belém, do aeroporto e da alça viária. Sobre as questões físicas da cidade, ela é composta por 80% de terra plana, 13% ondulada e, um fator muito importante, 2% de áreas de várzea, ou seja, áreas na beira de rios, córregos e igarapés, como vocês podem ver nesse mapa. As linhas verdes são essas áreas de várzea. A mancha rosa no centro do mapa é a área urbana da cidade e todos esses pontinhos rosa são nascentes. E falando em mancha urbana, é importante também destacar que a cidade não é só a área urbana, nós temos também toda essa área em branco que é a zona rural. E nessa área rural nós temos 19 agrovilas, 2 assentamentos agrários e 21 comunidades. E aqui vale destacar as comunidades de São Pedro, Bacuri, Itaboca, Quatro Bocas, Cocal e Macapazinho, que são comunidades quilombolas ou remanescentes de quilombos. Outro comentário importante sobre a área rural, na verdade sobre a área inteira do município, é que o solo não é composto de uma terra fértil, é um solo pobre, porém com possibilidade de correção. O último comentário sobre a localização de Castanhal, que mostra essa força do comércio que já foi comentada, é que a cidade conta com 23 empresas exportadoras, é o maior município exportador da região do Guamá, é o 9º município exportador do Pará. Dando uma olhada nos nossos produtos que são exportados, é possível ver que todos eles são parte do setor primário, ou seja, produtos recém-extraídos da natureza e sem um grande processo de beneficiamento, e, consequentemente, também com um baixo valor agregado. Porém, olhando para onde esses produtos estão sendo exportados, fica evidente que a cidade está inserida em uma dinâmica global e que, consequentemente, ela vai sofrer também influências globais. Ok, agora que vocês já se localizaram, já entendem como é que essa cidade se insere no contexto do estado, do país e do mundo, nós vamos para a história. A maioria dos moradores de Castanhal conhece essa parte da história. A cidade que nasceu às margens dos trilhos da Maria Fumaça, que ia de Belém até Bragança, e do Igarapé Castanhal, que dá o nome da cidade. Mas agora, tu sabias que a cidade não surgiu assim do nada, porque a galera achou bonito o lugar e foi ficando? Não. Castanhal era uma comunidade bem pequena, de meados do século XIX. A cidade começou a crescer depois de incentivos do governo do estado do Pará e do município de Belém no início do século XX. E por que esses incentivos assim do nada? Não foi do nada. Foi por conta do crescimento urbano da cidade de Belém durante o ciclo da borracha, que a maioria aqui deve conhecer. Nessa época, a cidade de Belém teve um grande crescimento populacional e, ao mesmo tempo, muitos agricultores mudaram de função por conta do surgimento de atividades mais lucrativas na cidade. Essas duas coisas juntas acarretaram no desabastecimento de alimentos da cidade de Belém. A cidade sofreu com a falta de alimentos por algum tempo, tendo que importar alimento de outros lugares do Brasil. Para melhorar essa situação e não precisar ficar importando alimento de outras regiões distantes do Brasil,
os governos estadual e municipal resolveram incentivar comunidades próximas de Belém que pudessem abastecer a cidade através dos trilhos da estrada de ferro. Entre essas cidades estava Castanhal, incentivando principalmente a vinda de imigrantes nordestinos para a cidade. E esse foi o início. Em 1932, depois já da queda do ciclo da borracha, a Vila de Castanhal é promovida a Município de Castanhal. Depois disso, por conta da ótima localização que já foi comentada e por conta da chegada da rodovia Belém-Brasília na década de 60, Castanhal se destacou como uma das cidades que mais crescia no Pará, tanto que ela ganhou, por conta disso, o título de cidade modelo na década de 60, que foi concedido pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, o INDA, um órgão do governo que já foi extinto, mas que naquela época visava escolher uma cidade em cada estado que servisse de modelo para as cidades ao seu redor. Tudo isso contribuiu para que ainda hoje a cidade se destaque pelo seu crescimento. Junto disso, claro, vem o crescimento da mancha urbana. E, a respeito desse assunto, o setor público, às vezes em parceria com o privado, sempre foi bastante ágil na regularização fundiária da cidade e na disponibilização de moradia, o que dinamiza a economia e facilitação do mercado imobiliário. Porém, como veremos mais para frente, nem sempre essas regularizações vêm acompanhadas de medidas que realmente tragam qualidade urbana e uma vivência satisfatória da cidade para todos os grupos dentro dela. Agora, precisamos dar uma olhada na população do município de Castanhal. A cidade é o 5º município mais populoso do Pará, com, segundo estimativas do IBGE de 2018, 198 mil habitantes, sendo que esses estão distribuídos 89% no meio urbano e 11% no meio rural. Outro ponto importante de falar sobre é que nós temos 16 mil pessoas em situação de extrema pobreza, sendo que dessas 82% no meio urbano e 17% no meio rural. E desse total de habitantes, em 2010, 68% se declaravam pardos, 24% brancos, 5% negros e 0,1% indígenas. Ok, agora concluída essa parte de apresentação histórica, geográfica e da população da cidade, nós vamos para a análise propriamente dita das dinâmicas que ocorrem dentro da cidade e de como a população percebe essa cidade. E aí veremos o que nós podemos aprender disso. Ok, a primeiríssima coisa, vejamos como a cidade é representada pela mídia local, ou seja, um meio relativamente externo à comunidade. Vejamos algumas manchetes de jornal. Castanhal completa 88 anos de história. O município é considerado como a metrópole da região nordeste do Pará. Vejam só. Castanhal se destaca pelo desenvolvimento econômico, os igarapés e as belezas naturais. Tudo bem. Olha, vejam só, até notícias sobre futebol é relevante destacar o status de cidade modelo de Castanhal. De qualquer maneira, como vocês estão vendo, a imagem que se procura veicular de Castanhal é de uma cidade em expansão e próspera, apesar das deficiências. E isso, de fato, não está totalmente errado. Um dos jeitos de ver isso é através de uma rápida pesquisa de preços de aluguéis em algumas áreas da cidade e de cidades vizinhas para comparar. Mas por que? Vocês podem me perguntar. Por que os preços dos imóveis em algum lugar de Castanhal ou de outra cidade pode mostrar se a cidade realmente é uma cidade modelo ou não? Simples. O preço dos imóveis e de terrenos tem bem pouco a ver com o que tem neles. Se tem uma casa bonita, um prédio grande, se o terreno está vazio. A maior parte do preço dos imóveis se deve, na verdade, à localização deles. Quanto melhor a localização, mais caro o imóvel ou o terreno vai ser, mesmo que a construção que quer que tenha ali não seja das melhores. E por que isso? Você pode me perguntar. Por que a localização é tão importante e por que faz encarecer tanto assim? Bom, me responda. Você prefere morar a 3 quadras da sua escola ou a 2 bairros de distância? Exatamente. E imagine, então, que você seja, quem sabe, um grande empresário exportador. Você prefere que a sua sede e as suas indústrias estejam mais perto ou mais longe dos lugares por onde ela pode ser distribuída? E se você é um comerciante, você prefere estar num lugar
que tem muita movimentação, onde muitas pessoas podem ver e comprar os seus produtos, ou naquele bairro ali afastado, que não passa muita gente, que não tem bons serviços de transporte? Pois é, pense nessas questões. É por isso que a questão da localização influencia no preço dos imóveis e dos terrenos. Se tem muitas pessoas interessadas naquele lugar, a pessoa que está vendendo vai cobrar mais caro. Agora vamos ver isso aplicado à cidade de Castanhal. Aqui vocês têm um mapa da área urbana de Castanhal, com todos os bairros bonitinhos, delimitadinhos. Primeiro vamos ver um ponto A. Esse ponto se localiza no bairro do Estrela. Ele fica bem próximo do centro, que é onde passa bastante gente e onde tem muito comércio, o lugar mais movimentado da cidade, e da Praça do Estrela, que é outro lugar também bastante movimentado, com bastante comércio também. Ok, o metro quadrado de um ponto comercial nesse ponto A está custando a bagatela de R$ 21,00 o metro quadrado. Para obter esse número, você divide o preço do imóvel, ou do aluguel do imóvel nesse caso, pela área do imóvel, pelo tamanho dele, e assim você vê quanto vale cada metro quadrado daquele estabelecimento. O metro quadrado desse aqui, então, vale R$ 21,00. Em seguida, temos o ponto B, que está localizado no bairro do Novo Estrela, que já é um pouco mais distante do centro, e também é muitas vezes referido como um lugar um pouco perigoso. E aí, quanto você acha que custa o metro quadrado nessa localidade? Bom, quem disse mais ou menos metade do preço acertou. Nesse ponto B, o metro quadrado está valendo R$ 12,00. Como vocês podem ver, é uma mudança significativa, né? Agora, pegue esses preços e compare com um terceiro ponto. R$ 40,00 o metro quadrado. É um senhor salto, novamente, não é mesmo? E onde você acha que está localizado esse ponto? Acertou quem disse próximo ao centro comercial. Esse ponto está localizado a 1,5 km apenas do centro. E, muito importante, ele também está na rua que dá acesso a um condomínio fechado. Essa rua começa no centro comercial e termina na entrada do condomínio fechado. Esse condomínio não está localizado num bairro assim tão valorizado. Pelo menos não era tão valorizado antigamente. Porém, o fato de ir para ali um empreendimento de alto padrão começa a puxar para ali outros empreendimentos de alto padrão, como esse conjunto de escritórios onde está localizado esse ponto C. E isso acaba encarecendo o valor da terra. Outro exemplo que comprova a localização disputada de Castanhal é o valor da venda, não mais aluguel, de 2 pontos comerciais. Um próximo ao centro de Castanhal e outro no centro do município de Marapanim, uma cidade mais distante e sem tantas conexões com outras regiões. No primeiro caso, de Castanhal, temos um ponto de 12 metros quadrados custando R$ 160 mil. Isso resulta em R$ 13 mil o metro quadrado. No segundo caso, temos o edifício em Marapanim com ponto comercial e casa de 3 quartos de 200 metros quadrados e custando R$ 250 mil, o que resulta em R$ 1.250 o metro quadrado. Então, vejam a diferença que a localização em um nível mais abrangente, no nível de região, provoca nos preços. Ok, e aí agora chegamos num ponto muito importante. E a população no meio disso tudo? Toda essa valorização, encarecimento e crescimento da cidade se traduz em qualidade de vida para quem mora aqui? Para pensar sobre essa pergunta, foi feita uma pesquisa qualitativa através da aplicação de questionários a 35 pessoas de diferentes bairros e de idades entre 16 e 43 anos de Castanhal. Agora, analisando as respostas das pessoas sobre a vivência delas da cidade, o que nós percebemos é que os pontos mais frequentados da cidade são o centro comercial, a Praça do Estrela e, em menor grau, a Praça do Cristo. Sobre os lugares preferidos das pessoas na cidade, sempre são apontadas as praças do Cristo e do Estrela e, principalmente, os igarapés, sendo que sempre é apontado a Vila do APU, um distrito de Castanhal que ainda possui vários igarapés cortando tanto o centro da vila quanto os arredores. Sobre os lugares considerados perigosos, os que sempre são apontados são alguns bairros periféricos, principalmente o Jaderlândia, apontado várias vezes, o bairro do Pantanal
e o Propira, que na verdade é a parte de cima do bairro São José. Além disso, o centro à noite, porque fica deserto, e lugares mal iluminados e outros lugares desertos à noite também. Olhando esses dois mapas, também é possível verificar algumas similaridades entre os bairros apontados como perigosos. No primeiro mapa, nós temos um mapa de renda de Castanhal, feito com base nos dados do IBGE de 2010. Como podemos ver, os lugares com as maiores faixas de renda se localizam no centro da cidade e essas faixas vão diminuindo gradualmente em direção às periferias. O que é explicado quando a gente lembra que as áreas centrais são as mais procuradas por conta da localização, logo ali vão morar pessoas que têm condições de pagar por essa localidade. O segundo mapa é um mapa de densidade demográfica, e observando ele nós podemos perceber que as áreas mais populosas são justamente as áreas onde se ganha menos. E aqui, circulado em vermelho, vocês podem ver as áreas que correspondem às áreas que são relatadas como mais perigosas segundo os entrevistados. Foi feita uma sondagem também sobre quais tipos de lugares os moradores sentem falta ou gostariam que tivesse na cidade. São sempre apontados a falta de lugares voltados à cultura, como cinemas, bibliotecas e teatros. Várias pessoas também relatam que gostariam que houvesse um shopping na cidade. E o ponto principal que quase todos os entrevistados relatam é a falta de áreas verdes, quase todos eles usando diferentes termos como bosques, matas, igarapés e parques. Quase todos eles gostariam que houvesse mais áreas verdes na cidade. E esse é um ponto muito interessante quando nós comparamos com o próximo tópico, que são as mudanças que eles percebem na cidade no tempo em que vivem aqui e que ouviram de pessoas mais velhas. Os pontos mais apontados são o crescimento do comércio, o crescimento da cidade e o adensamento do centro, e o aumento da criminalidade e do engarrafamento. Quando perguntados sobre as histórias que eles ouvem das pessoas mais velhas que eles, as respostas são sempre muito similares. Os mais velhos relatam que antigamente a cidade era mais calma, tinha mais verde, mais rios dentro da cidade onde as pessoas podiam se divertir e se refrescar. Porém que ao mesmo tempo as condições de vida eram mais duras e com menos acesso a serviços públicos. De posse de todos esses dados e relatos, o que se pode concluir sobre a cidade de Castanhal é que ela está na mesma posição de várias outras cidades amazônicas, no lugar entre a cidade local, vinculada a dinâmicas caracteristicamente amazônicas, porém também tendo que lidar com demandas globais. Isso mostra que o desenvolvimento econômico por si só não transforma automaticamente a cidade em algo melhor. Há muitas forças e interesses envolvidos e nem sempre as pessoas com menos voz, geralmente, aquelas vinculadas às dinâmicas tradicionais, são ouvidas, fazendo com que muitas acreditem que a perda de algumas características apreciadas, como a presença de rios dentro da cidade, de verde e de espaço desocupado, seja um preço inevitável a pagar pelo progresso, o que não é verdade. Essa foi a minha apresentação, muito obrigada e espero que tenha sido proveitosa.